Hoje é dia 16, quarta-feira, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Política. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade em estar aqui conosco. Vamos lá, tem muita coisa para a gente debater no dia de hoje, né? O dia já começou tenso. Dá uma olhada nessa matéria, primeiro, que trata do Eduardo Bolsonaro. Pois é, segundo o jornal Metrópolis, o PL lançou a última cartada para que o Eduardo Bolsonaro não perca o seu mandato. Já se fala até em renúncia por parte do Eduardo Bolsonaro, mas o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, tem uma articulação para que ele não perca o seu mandato. Outro ponto, Bolsonaro rebate Lula, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, sobre o tarifaço de Donald Trump, ou seja, o Bolsonaro manda, um recado claro para o Lula em relação ao tarifaço. O vice-secretário dos Estados Unidos também, o Darren Beatty, acho que é assim que se fala o nome dele, ele fez um alerta para o Brasil. E aí, o alerta é daquele tipo, mano, tô de olho em você, viu? Ou seja, o Brasil está numa situação esquisita, né? Toda hora que passa, alguém está mandando algum recadinho, está de olho no Brasil. O pessoal da OTAN diz que se o Brasil continuar se alinhando à Rússia, vai aplicar uma tarifa de 100%. Ou seja, os caras estão bem a fim de brigar. Outro ponto que a gente precisa falar foi de um recadinho, a matéria do Infomoney, sobre Trump e Zelensky. O Trump ofereceu armas de longo alcance para o Zelensky. Para quê? Para ele enfrentar a Rússia. Mas a Rússia não é aliada do Donald Trump? Que história esquisita é essa? Será que os Estados Unidos agora estão dispostos a fazer uma aliança com a União Europeia para bombardear e atacar a Rússia? Porque já tem muita gente com medo de que a Rússia tente invadir a União Europeia, alguns países da União Europeia. Será que isso é possível? Vamos falar também de um vídeo onde o próprio Bolsonaro enaltece o Eduardo Bolsonaro e um vídeo onde o Eduardo Bolsonaro fala diretamente sobre a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. E aí também, uma matéria que foi publicada no CNN, assustada, com a atuação do Eduardo Bolsonaro contra Moraes lá nos Estados Unidos, Bolsonaro também comenta sobre uma possível prisão, e aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu taxar o Brasil, disse que taxou e vai taxar porque ele pode. E isso aí deu uma repercussão, negativa nos jornais, na grande mídia. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui nesse editorial. Então, se você puder, compartilhe, curta. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade aqui no nosso canal. E a gente, óbvio, vai trazer informação com a maior qualidade o possível para vocês, tá bom? Então, se você acha que o nosso canal é sério o suficiente, que as informações são de relevância, são informações que a gente tem todo o cuidado para trazer para você, cogite se inscrever no canal e fazer parte dessa família. Bora rumo a 2 milhões de seguidores conservadores que realmente amam esse Brasil de paixão. Beleza? Vamos começar de matéria? Dá uma olhada. Vamos começar falando de Eduardo Bolsonaro. Primeiro, da sua possível cassação, ou da sua retirada do jogo político brasileiro. O que acontece? Domingo agora que vem, vence o prazo do Eduardo Bolsonaro, que ele pode ter a licença dele. E aí, se a licença não for renovada, o Eduardo Bolsonaro ou tem que renunciar, ou ele vai ser cassado, ele vai ser expulso. Segundo a regra constitucional, se um deputado faltar a terça parte das sessões legislativas, ele acaba perdendo o seu mandato. Provavelmente é o que vai acontecer em relação ao Eduardo Bolsonaro. A matéria do Metrópolis diz o seguinte: PL lança a última cartada para salvar mandato de Eduardo Bolsonaro. O que o Sóstenes Cavalcante fez? Ele apresentou um projeto de decreto para alterar o regimento interno da Câmara dos Deputados, O Eduardo Bolsonaro tirou aquilo que a gente chama no direito de LIP,
tá? Que é licença para interesses pessoais. Ou seja, quando a pessoa tem alguma viagem, tem algum curso que ele pretende fazer que não é coberto pelas prerrogativas, né, pelas condições específicas que o serviço público te libera. Nesses casos, você pode tirar uma LIP, mas essa LIP tem um prazo, né, licença para interesse pessoal. E quando esse prazo, cada um dá seu prazo, né, a regra é 120 dias, ou seja, tempo que já deu, né, já passou aí por Eduardo Bolsonaro, 4 meses, né? O que o Sóstenes Cavalcante fez? Ele apresentou um projeto de decreto legislativo dando, né, a possibilidade de que a LIP seja prorrogada por mais 4 meses. Ou seja, passa então, a partir de então, ter 8 meses de LIP. Ele já cumpriu 4, domingo agora inteira 4, e teria mais 4 meses para cumprir, né, licença do seu mandato. Acontece que existe sim a possibilidade de que o mandato seja cumprido de forma remota. Sim, essa possibilidade é real. Agora, ainda sobre o Eduardo Bolsonaro, a grande realidade é que o Eduardo Bolsonaro lá fora está tendo um impacto muito maior do que como deputado aqui dentro do Brasil. Ou seja, aqui dentro do Brasil já está tudo emparelhado, já não tem muito o que fazer. Agora, com o Eduardo Bolsonaro lá fora, ele se tornou um dos maiores interlocutores do Brasil, né, em relação ao governo norte-americano. E aí surgiu um vídeo, né, que foi publicado aqui no perfil O Mundo Liberal. Eduardo Bolsonaro grava novo vídeo pedindo a Trump que puna Moraes e outros políticos do Brasil. Vou colocar o vídeo do Eduardo Bolsonaro aqui para você. Escuta só. O Alexandre de Moraes, Congresso. Pessoal, só para botar aqui bem claro, esqueçam o Lula, o negócio é o Alexandre de Moraes. Na carta do Trump, ele vem pontuando as perseguições, as eleições, no mínimo, né, cheias de suspeições. 2026 não terá participação da oposição, coloquem isso na cabeça. Muita gente vai ficar inelegível. Eu estou com mandado de prisão, sendo despedido talvez aí daqui a pouco, sem Bolsonaro. Então, todos os malefícios da ditadura brasileira chama-se Alexandre de Moraes. Se você fizer impeachment do Lula e tirar o Lula da política, ano que vem vai continuar sendo um cenário nebuloso. O problema não é o Lula. E o Lula tem total interesse em dobrar, triplicar a aposta, porque ele não se interessa com o povo. Todo mundo vê o que o Maduro faz na Venezuela e eles acham a coisa mais maravilhosa do mundo. Então é desejável a inflação, a crise econômica para o Lula, e vai ser sensacional, porque ele está pensando em jogar o Brasil no colo da China, da Rússia. Então, esqueça o Lula. O negócio chama-se Alexandre de Moraes. É da caneta dele que pode vir a solução para o Brasil. Pessoal, só para botar aqui bem... Pois é, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro foi polêmico, né? Muita gente falando que o Eduardo Bolsonaro fica só criticando o ministro Alexandre de Moraes, outros falando que ele está certo, né? Que não adianta nada tirar o Lula, mas enquanto isso, né, o Nicolas Ferreira até apresentou um pedido de impeachment novo, agora, do Lula. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas antes, eu quero colocar um vídeo onde o Jair Bolsonaro enaltece o trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. Acompanha só. O Eduardo está negociando. O Eduardo é um excelente garoto, meu filho, responsável, tá dando o melhor de si, sacrificou a tua vida, está sacrificando o teu mandato para buscar uma alternativa. E está conversando com gente do parlamento e do governo Trump. Parabéns, Eduardo. Para pedir um recuo, né, presidente? Então, o Eduardo está pedindo esse recuo. O senhor pretende pedir o passaporte para também ir aos Estados Unidos? Me dá um passaporte que eu ando pelo mundo. Pronto. Eu estou aqui sendo tratado como bandido há 2 anos, como bandido. Busca e apreensão aqui na minha casa, aqui, por cartão de vacina. E o Gonê mandou arquivar com essa de vacina a meu respeito. Não tem nada de vacina a meu respeito. Foi acusado de tudo que se possa imaginar. Agora está nessa mentira, nessa farsa do golpe. Quando dá uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todo mundo fica sabendo. No Brasil ninguém sabe ainda que, segundo o Alexandre de Moraes e o Gonê, houve uma tentativa de golpe. Ninguém sabe ainda. Presidente, deixe-me passar para a Jussara agora, que tem uma outra pergunta para o senhor. Jussara?
Presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem criticado o governador Tarcísio de Freitas, que tem buscado dialogar com a embaixada dos Estados Unidos e com empresários. Porque Eduardo acredita que uma solução para o tarifaço seria apenas a questão da anistia, ampla, geral e restrita, nas palavras dele. Como é que o senhor avalia este embate e qual é a sua avaliação da atuação do governador Tarcísio de Freitas? Olha, o Relações Exteriores do Lula acabou de puxar a orelha do Tarcísio. Quem negocia é ele. Quando o Tarcísio vê que o governo não negocia, ele está buscando alguma coisa dentro do seu estado. O estado que mais vai ser prejudicado com a taxação vai ser São Paulo. O Tarcísio faz alguma coisa no seu alcance. Agora, a solução não vai ser feita pelo Tarcísio. Não vai ser resolvido o quadro para um estado. Tem que resolver para o Brasil. E quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Pronto. Não custa nada quem quiser entrar em contato com ele, liga para mim que eu passo o telefone e converso com o Eduardo, que está dentro da Casa Branca, está dentro do Capitólio, conversa com o governo, com o jeito executivo do governo Trump, com o parlamento do Trump também, para buscar uma solução. Agora, o Trump está sendo bastante claro. Quem negocia com a ditadura não vai ter espaço conosco, vai ser taxado, ponto final. Nós queremos isso? Não queremos, mas é o que ele está fazendo com o mundo todo, e não apenas com o Brasil. Nessa última leva agora, uns 20 e poucos países, quem sofreu a maior sanção foi o Brasil. Por quê? Porque tem uma energúmena na presidência, que fica aí provocação o tempo todo. É o padrão dólar, é o Irã tem que ter autonomia para fazer a bomba atômica. Isso está desde 2009, não é de agora não. Quando ele defendeu lá no Irã, o Lula, que ele pudesse enriquecer o urânio acima de 20% para fins pacíficos. Tá de brincadeira. O Eduardo está negociando. O Eduardo... Pois é. Olha, cada um tem o seu posicionamento, cada um fala o que entende aqui em relação ao posicionamento do Eduardo Bolsonaro, né, e do Tarcísio de Freitas. Olha, a minha visão é que o Eduardo Bolsonaro tem o apoio do pai. Olha essa matéria do Globo, por exemplo, aqui, tá? Tentando jogar o Bolsonaro do lado do Tarcísio e contra o Eduardo. Tarifaço. Bolsonaro se alinha a Tarcísio no embate com o Eduardo, mas diz que a situação está pacificada. Resolvido. Jair Bolsonaro disse que pôs fim à discussão entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas sobre o tarifaço de Donald Trump e o ex-presidente não deu razão ao filho. Após o anúncio da tarifa, Tarcísio procurou negociar com o encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos. Eduardo interpretou a manobra como uma tentativa de passar por cima de si, alegando ter acesso direto à Casa Branca. Jair disse ao Poder 360 que o governador de São Paulo agiu dentro da sua obrigação, já que o Itamaraty é uma piada. Ele ressaltou que a sua família é contra o tarifaço e expressou o desejo de conversar com Trump pessoalmente. Para ajudar o ex-presidente, Tarcísio procurou ao menos 2 ministros do STF a fim de consultá-los sobre a possibilidade da corte autorizar uma viagem. O que eu tenho, né, em mente aqui? A minha visão é que na entrevista que eu acabei de ver agora, o que o Bolsonaro disse foi o seguinte: o Tarcísio quer negociar, é lícito, está preocupando o Estado, defendendo o Estado, preocupando com o Estado que ele governa, mas se quer resolver, a forma mais fácil é procurar o Eduardo Nantes Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro disse. Ou seja, quem tem esse diálogo direto é o Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, confirma aqui esse trecho aqui que o Bolsonaro fala exatamente sobre o Tarcísio aqui. Olha só. O Relações Exteriores do Lula acabou de puxar a orelha do Tarcísio. Quem negocia é ele. Quando o Tarcísio vê que o governo não negocia, ele está buscando alguma coisa dentro do seu estado. O estado que mais vai ser prejudicado com a taxação vai ser São Paulo. O Tarcísio faz alguma coisa no seu alcance. Agora, a solução não vai ser feita pelo Tarcísio. Não vai ser resolvido o quadro para um estado. Tem que resolver para o Brasil. E quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Pronto. Então, eu tenho uma visão, tá? Que o Bolsonaro, o foco dele, né, é em apoio ao próprio filho e não ao Tarcísio de Freitas. É o que eu entendi aqui nessa discussão. Vamos lá.
Bolsonaro ainda criticou o governo Lula, né? Bolsonaro critica o governo após alerta da OTAN, empurrando o Brasil para o isolamento. O secretário da OTAN disse que o Brasil vem financiando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, comprando petróleo da Rússia. E disse que, se fosse o presidente do Brasil, trataria logo de convencer a Rússia a parar com essa guerra. Porque se não parar, esses países, como o Brasil, serão sancionados em 100%, tá? Matéria do R7, só para citar a fonte. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na tarde de terça-feira que o Brasil pode ser isolado internacionalmente pela forma como está conduzindo suas relações. Verdade, certeiro o Bolsonaro aqui. Ele fez o comentário horas após o secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem muitos membros, inclusive da União Europeia, e o secretário é o Marco Rutte, né? Alertou que países como o Brasil, China e Índia podem ser punidos se continuarem negociando com a Rússia. E o Brasil está negociando. Inclusive, há poucos dias atrás, estava lá o Lula tirando foto, né, com as piores ditaduras lá na Rússia. Inclusive, participando, né, do desfile militar, vendo as armas militares passando, aquelas mesmas armas que seriam enviadas contra a Ucrânia. Ficou feio, né? Ficou bem feio. Bolsonaro disse que o país é uma republiqueta autoritária. Segundo o ex-presidente, as sanções continuarão ocorrendo se o país continuar, abre aspas, perseguindo adversários políticos, desrespeitando direitos humanos e se alinhando com ditaduras e regimes que afrontam leis internacionais. Tá errado, Bolsonaro? É claro que não. É claro que não. Tá certíssimo, né? E aí, é nesse caminho mesmo que o Brasil tá indo, né? E aí vem o Bolsonaro pacificando, né? Entendendo a possibilidade, a necessidade de manter a direita unida. Bolsonaro disse que falou com Eduardo e Tarcísio. Não podemos dividir. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que conversou com o filho, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em meio à crise provocada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Segundo ele, a tensão entre os dois foi superada. Abre aspas. Hoje, eu conversei com Eduardo e Tarcísio e foi colocada uma pedra em cima do assunto. Não podemos dividir. Tarcísio é um grande gestor, nada de críticas a ele, disse Bolsonaro em entrevista ao Poder 360. O ex-presidente afirma que é obrigação de Tarcísio defender o seu estado. Por isso, ele se reuniu com o ex-encarregado do governo americano e está buscando uma alternativa à questão do tarifaço. Abre aspas. Lula deixou isso a cargo do Itamaraty, e o Itamaraty é uma piada. De novo, acho que o Bolsonaro está certo, né, em falar que o Itamaraty realmente está uma verdadeira piada. E aí, né, encerrando esse assunto aqui das falas do Bolsonaro, dessa entrevista que foi bem impactante do Poder 360, o Bolsonaro mandou o Lula ir cuidar, né, do Brasil. Vamos lá, acompanha isso aqui. Tem que buscar a negociação, o canal é o presidente Lula, não sou eu. Em 2019, o Trump era presidente, queria taxar o aço. Eu conversei com ele, ele não taxou o aço. Se eu fosse presidente, para ter certeza que essa negociação tarifária estaria parecida com a Argentina. Lá o Milei conseguiu não taxa zero por 80% do exportado e os 20% restantes de 2,10%. Está excelente para a Argentina. Agora o Lula continua batendo a tecla. Por que o padrão dólar tem que perseverar? Eu estou vendo o ataque dos Estados Unidos ao Irã. O Lula continua dizendo, está havendo genocídio para Israel na faixa de Gaza. O que nós podemos esperar de um presidente que manda seu vice na posse de uma autoridade do Irã, ao lado de 5 terroristas, 4 já foram eliminados? Tá? Esperar o quê de um presidente desse? Que se alia ao pior da ditadura do mundo. No BRICS agora virou uma reuniãozinha também de pequenos ditadores. Ali está entrando a ditadura criminosa de guerra do mundo todo. O Trump não gostou, obviamente, houve sanção também em função disso, quando ele vai para a Rússia
no dia da vitória, em vez de estar no aterro do Flamengo, vai lá no dia da vitória, está ao lado do Putin, com ditadores e criminosos de guerra ao seu lado. Você quer o quê? O Brasil se afastou dos valores americanos, o Brasil está ao lado da ditadura, o Brasil está ao lado de terroristas. Quem tem que buscar negociação? O canal. Quem tem que buscar a negociação, quem tem que buscar o canal para poder dialogar é, sem sombra de dúvida, quem? O Donald Trump, o Lula com o Donald Trump, né? Sem sombra de dúvidas. Só que quanto mais o tempo passa, menos chance de diálogo, né, existe. O vice-secretário dos Estados Unidos, o Darren Beattie, alerta o Brasil. Estamos observando atentamente. E aí, tá aqui a publicação dele, né? O presidente Trump enviou uma carta. Vou ler aqui o comentário para vocês. O vice-secretário dos Estados Unidos, adjunto dos Estados Unidos para Diplomacia Pública e Assuntos Públicos, alertou que ele está monitorando atentamente os ataques em andamento e a censura no Brasil contra Jair Bolsonaro e membros da oposição brasileira. Abre aspas. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal Federal de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma desgraça e ficam muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. Olha, fica claro e evidente que o presidente Lula está pressionando, né? O Trump está pressionando o presidente Lula e está mandando recados agora por interlocutores. E assim, o Trump, cá entre nós, o cara é meio doido. O Lula tá achando que, eu vou fazer igual a Venezuela fez, igual o Miguel Dias-Canel tá fazendo, igual o cara da Nicarágua tá fazendo. Não é assim que funciona. O Trump é meio doido. Quer um exemplo? Até os aliados, às vezes, viram inimigos do Trump, assim, da noite pro dia. O cara acorda meio bipolar. Hoje eu sou amiguinho do Putin e amanhã eu quero a cabeça do Putin. E é assim, né? Então o Trump, para ele acordar de um dia pro outro com a pá virada e falar, cara, vou guerrear contra o Brasil. Vou tirar o Lula de lá no pontapé. Nada me assusta, porque o homem é doido, tá? Vamos lá. Trump oferece armas de longo alcance e pergunta a Zelensky se a Ucrânia poderia atingir Moscou. Matéria do Infomoney. Olha o tanto que o cara é louco, tá? Ele foi, depois de ter dito que o Zelensky precisava baixar a bola, brigou, bateu boca com o Zelensky lá na Casa Branca, agora mandou arma pro Zelensky e falou, você dá conta de atingir Moscou? Dá conta de acertar a Rússia aí? Faz isso aí pra nós. Olha o tanto que o homem é doido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentivou a Ucrânia a intensificar os ataques no território russo, chegando a perguntar ao presidente ucraniano, Zelensky, se ele poderia atingir Moscou se os Estados Unidos fornecessem armas de longo alcance. A conversa aconteceu por ligação, em particular no dia 4 de julho, um dia depois de Trump conversar com o presidente russo Vladimir Putin, informou o Financial Times. Na ocasião, Trump disse que havia ficado desapontado com a ligação para Putin, pois não parecia que o líder russo estava buscando parar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que acontece? O Trump mandou um recado para o Putin e falou, Putin, acaba isso aí. E o Putin falou, não vou acabar. Então, o Trump mandou armas para a Ucrânia e falou, atinge a Rússia. Ou seja, a briga tá feia. Agora, se você acha que dá para piorar um pouco mais, essa matéria foi mais específica, essa matéria do Danúzio aqui. O Trump pede a Zelensky que atinja as principais cidades russas com as novas armas americanas que o Trump mandou para ele, né? Abre aspas. Olha o recadinho do Lula, do Trump, para o Putin. Faça eles sentirem dor. Meu irmão, o jogo tá estranho. Vladimir, você pode atingir Moscou e São Petersburgo também? Perguntou Trump em uma ligação com Zelensky, o presidente da Ucrânia, no dia 4 de julho, um dia após a conversa decepcionante com o líder russo Vladimir Putin, de acordo com The Financial Times. Zelensky, que há anos pressiona as potências ocidentais por mísseis de longo alcance, teria respondido, absolutamente, podemos se nos derem as armas. Ou seja,
Manda aí que nós vamos fazer isso e vamos partir para cima da Rússia, né? Meu irmão. Ó, ficou faltando um vídeo aqui que eu ia colocar sobre o Eduardo Bolsonaro. Vou colocar agora então para vocês, tá? Eduardo Bolsonaro passou o dia no Departamento dos Estados Unidos tratando de sanções contra Moraes. Vocês viram o vídeo que eu coloquei ontem à noite, o último vídeo, onde eu coloquei o Paulo Figueiredo, que gravou um vídeo e disse, olha, vocês estão assistindo esse vídeo agora, mas provavelmente, nesse horário... desculpem o sono aqui, tá? Cansaço mesmo. Nesse horário, eu estarei, né, no Congresso norte-americano ou com o alto escalão do governo Trump, buscando sanções a Moraes. E aí veio, Eduardo passou o dia no Departamento de Estado dos Estados Unidos tratando de sanções contra Moraes e Gonê agora também. Gonê entrou no alvo depois de ter pedido a prisão do Bolsonaro. Olha só o que diz aqui a matéria da CNN. Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, aliados de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, dizem que ele vai dobrar a aposta. Como seria isso? Bom, na verdade, hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro passou o dia lá no Departamento de Estado dos Estados Unidos, enquanto aqui havia essas negociações do Palácio dos Bandeirantes, Palácio do Planalto com o setor privado, o Eduardo Bolsonaro estava lá negociando diretamente com o Departamento de Estado, algo nos seguintes termos, né? Ele reiterando ali a defesa do tarifaço sendo revisto em troca ali de uma anistia à trama golpista, ao 8 de janeiro, mas principalmente o que me relataram seus aliados é de que ele estava tratando lá dessas sanções, dessas punições a autoridades brasileiras, especialmente o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República Paulo Gonê, pelo que eles consideram abuso de autoridade, violação de direitos humanos, aquela aplicação da lei Magnitsky, né, que a gente já tratou várias vezes aqui, é uma lei sancionada em 2012 pelo Obama, que atinge autoridades de outros países para quem o governo, os Estados Unidos, consideram que violou direitos humanos, né? No caso aqui dos Estados Unidos seriam ali esses processos judiciais contra os bolsonaristas. Lá nos Estados Unidos, aliados de... Pois é, parece que a piada virou pesadelo, né? Todo mundo zoando o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro seria uma piada, né? Um bananinha, e agora todo mundo em alerta por causa das medidas do Bolsonaro. Do Eduardo Bolsonaro. E aí vem essa matéria do Metrópolis, Trump sobre a tarifa ao Brasil. Estamos fazendo isso porque eu posso, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que decidiu taxar o Brasil em 50%, a maior taxa entre as anunciadas a 24 países, porque ele pode fazer isso e quer o dinheiro entrando no país, nos Estados Unidos. Abre aspas. Estamos fazendo isso porque eu posso fazer. Ninguém mais seria capaz. Teremos tarifas em vigor porque queremos tarifas e queremos o dinheiro entrando nos Estados Unidos, disse Trump no gramado da Casa Branca após ser questionado sobre o motivo da taxação diferenciada para o Brasil. Mais cedo, ao comentar o andamento do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump afirmou que não é seu amigo, mas que o conhece e considera um líder que atuou com firmeza em prol do seu país. A declaração foi feita à Casa Branca após Trump ser informado sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro seja condenado pelos seguintes crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, líder de organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. E aí, né, foi feito esse pedido aqui em relação a Trump, né, em relação ao Bolsonaro aqui, né? Vamos lá. Matéria do Metrópolis para vocês agora. Nicolas Ferreira protocola novo pedido de impeachment de Lula, saiba a motivação. Pois é. O deputado federal Nicolas Ferreira protocolou nesta terça-feira um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados. O pedido se dá com base em supostos crimes de responsabilidade cometidos por Lula em relação à política externa.
De acordo com o pedido subscrito por 72 parlamentares, a condução da política externa de Lula compromete a dignidade da nação, afronta os princípios constitucionais e expõe o Brasil a riscos diplomáticos graves. E há motivo, sim, para pedir de impeachment. Inclusive, teve um vídeo do Jeffrey Chikine que falava sobre isso, tá? Veja os pontos abordados pelo pedido de impeachment. Aproximação com regimes autoritários como o Irã, incluindo a permissão para a atracação de navios de guerra iranianos em território nacional. É real, todo mundo viu isso, aconteceu. A recusa do governo brasileiro em classificar o PCC como grupo terrorista, mesmo diante de pedidos formais dos Estados Unidos, também aconteceu, tá? A campanha aberta pela despolarização do comércio internacional no âmbito do BRICS, com o discurso de enfrentamento ao dólar americano, também aconteceu. Declarações públicas que ironizam e ofendem líderes de nações parceiras, como o ex-presidente Donald Trump, o que teria contribuído para o acirramento da crise, né, e diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, estão entrando, né, de sola de sapato, bem na canela do governo. Última matéria, a matéria do Metrópolis, Fábio Serapião, como do Gonê diferenciou o questionamento de Dino e Bolsonaro sobre urnas. Olha que interessante, o Bolsonaro, ele, quando fez a publicação, né, a sua fala, que questionou as urnas eletrônicas, o Bolsonaro foi contundente na sua discussão sobre as urnas, dizendo que são fraudadas, não são confiáveis. Acontece que o Flávio Dino falou exatamente a mesma coisa. E o Bolsonaro usou o vídeo do Flávio Dino, né, ou melhor, tentou usar o vídeo do Flávio Dino, o Alexandre de Moraes negou, mas o Bolsonaro argumentou que, peraí, eu estou sendo condenado por falar contra as urnas. O Flávio Dino, que também falou, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e ele pode falar, tem alguma coisa de errado nisso aí? Tá, o Paulo Gonê citou esse trecho, só que ele falou o seguinte, olha, há uma diferença, porque a discussão do Flávio Dino é conceitual, é pontual, ele falou uma vez. Agora já o Bolsonaro, ele tenta desacreditar as urnas, ele falou por várias vezes, né? É congênito o ataque do Bolsonaro. Então, um só ataca uma vez, o Bolsonaro várias vezes, então o Bolsonaro mauzão, o Flávio Dino bonzinho. É isso que ele decidiu. Então, assim, cara, eles tentam criar o indefensável. Se um tá na mira da justiça porque falou uma coisa, o que é ilegal e absurdo, o outro também deveria estar. Agora, se o Brasil fosse um Estado democrático de direito livre e justo, nenhum nem o outro ia estar. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E eu vejo vocês ao meio-dia com mais um editorial. Um abraço.